A arbitragem brasileira está acabando com o futebol, acabando com a diversão, acabando com as disputas, acabando com a forma como o futebol brasileiro atua, como os jogadores atuam, como os técnicos pensam o jogo. O jogo não anda e aqui eu vou trazer nesse vídeo algumas questões para a gente debater sobre os erros do final de semana, as polêmicas que aconteceram na rodada do Brasileirão e também sobre o que isso impacta. Tem alguns relatos aí do Twitter, de algumas pessoas do meio do futebol que são importantes aqui para o debate, então vou trazer todos eles nesse vídeo. Então, antes de mais nada, peço para que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse conteúdo para todo mundo. Deixa um comentário aqui se você gosta ou não desse tipo de conteúdo, que a gente vai estar trazendo aí mais e mais coisas, curiosidades aí do mundo da bola para você. Então, bora comigo pro vídeo. No final de semana a gente teve inúmeras polêmicas de arbitragem, vários casos muito complicados, e aí eu começo pela polêmica do pênalti para o Flamengo. Teve gente explicando que na regra tem lá a distinção de que se jogar um objeto na bola tem que ser marcado tiro livre direto, tá certo, só que a mesma regra, e aí ignorada por muitos, também traz que esse tipo de ação, quando tem uma bola no gramado que interfere na ação do jogo, ela tem o jogo tem que ser paralisado pelo árbitro. Também está na regra. Então o livro da regra traz as duas possibilidades. E aí cabe interpretação. Então eu acredito que não foi pênalti porque o árbitro deveria ter parado o jogo antes, mas eu vou trazer para vocês o que fala o livro de regras. E para isso eu vou jogar aqui a telinha com essa regra. Vou começar pela regra número 5, que fala sobre interferência externa. Então tá aqui, interferência externa. Isso aqui está no livro de regras do site da CBF, traduzido para o português. É o livro de regras da IFAB, né, feito pelo pessoal lá do Conselho de Arbitragem de Futebol lá da FIFA, né, que tem relação com a FIFA, mas não é exatamente da FIFA, é da IFAB, e que define as regras do jogo, as regras que determinam as mudanças que acontecem e que determinam o que deve ser ou não marcado em campo. Aqui está muito claro, no capítulo 5, no livro de regra, na regra número 5 do livro de regras, que fala sobre o árbitro, aqui ele fala sobre influência externa. O árbitro poderá paralisar ou suspender temporário ou indefinitivamente o jogo por qualquer infração ou devido a uma influência externa quando, e aí eu sublinhei para vocês, uma bola adicional, outro objeto ou um animal entrar em campo durante o jogo, e neste caso o árbitro deve paralisar o jogo e reiniciá-lo com uma bola ao chão somente se houver interferência no jogo. E aí está o grande ponto. O Barreto ele tem a ação, ele chuta a bola em cima da bola que estava valendo, né? Que o Cebolinha carregava para dentro da área. Só que ela está na direção dele, está na direção de corrida dele. É claro que ele tem a ação e eu entendo quem acha que foi pênalti. Mas essa ação só acontece porque a bola estava ali, dentro da área. E é claro que poderia atrapalhar. Então, para mim, houve sim a interferência no jogo, o fato daquela bola jogada pela torcida do Flamengo estar ali no campo. Por isso, para mim, o pênalti não deveria ser marcado, mas a partir do momento que o árbitro não interrompe a partida, aí sim é pênalti. É muito polêmico, é complicado, mas aqui está na regra. E tem o outro lado da regra, outra interpretação da regra número 12, que fala sobre as faltas, né? E aí fala sobre um tiro livre direto será concedido se o jogador cometer uma das seguintes infrações. E está aqui: arremessar um objeto na direção da bola de um adversário ou de um membro da equipe de arbitragem ou tocar a bola com um objeto. Até esqueci de sublinhar o U aqui. Para quem tem toque sabe do que eu estou falando. Então, a bola é arremessada pelo Barreto, pênalti marcado. A regra tem interpretações, a regra tem os seus princípios e tem as suas observações. Não dá para você me falar, porque foi pênalti, porque não foi. Eu acho que não foi, mas eu entendo quem pensa diferente, porque o jogo deveria ter sido parado. Há interferência. Isso é só um pontinho. Vai ter erro para time A, time B, time X, time Y. O teu time, se não foi beneficiado ou prejudicado nessa rodada, será beneficiado ou prejudicado nas próximas. Pode ter certeza absoluta disso. Então, tá aqui essas duas questões sobre esse assunto. Só que eu quero falar também sobre outra questão, sobre como que a arbitragem atrapalha o desenvolvimento do futebol brasileiro. Fica aqui no vídeo que você vai ouvir sobre esse assunto a partir de agora. Voltamos aqui com esse tweet do Marcelo Beckler. Ele traz aqui, já falei algumas vezes, o árbitro no Brasil não gosta de futebol, gosta de arbitragem. Então procuram algo para apitar e ser mais um para participar do jogo. Eles não são pessoas do futebol,
não entendem de futebol, da velocidade e dos contatos naturais. Está falando sobre a falta que anulou o gol do Cruzeiro, seria o gol de empate da Raposa lá em São Paulo contra o Palmeiras, no finalzinho do primeiro tempo. O Palmeiras tinha acabado de fazer 1-0 com o Flaco Lopes. O gol do Lucas Silva anulado por mais uma faltinha à brasileira. Contatinho, o árbitro até não estava marcando tantos desses contatos, estava deixando o jogo até correr um pouquinho mais, mas aí o VAR vai lá, interfere e consegue fazer essa pataquada de colocar, de achar o pelo em ovo e marcar uma falta de um contatinho, falta inexistente. Muitos vão se lembrar, torcedor do Botafogo e do Bragantino com certeza, na pré-Libertadores, um gol do Botafogo lá em Bragança, em que o Bragantino pediu falta e não foi absolutamente nada. Contato de jogo, os árbitros lá fora não marcam, na Conmebol os próprios brasileiros marcam muito menos e aqui o jogo fica picotado. E tem essa questão do lance, mas o ponto que eu queria trazer é a outra resposta do Beckler. Essa aqui, ó. Tem uma situação que o Fred Caldeira já falou algumas vezes e se aplica bem. É impossível marcar pressão no Brasil. Quando você marca pressão, força o contato e disputas. E os árbitros ficam muito cômodos apitando faltinhas no campo de defesa. O que isso significa? Vou até colocar a tela cheia. A arbitragem prejudica o jogo de alta intensidade no Brasil. Aquele jogo de perde-pressiona, de marcação-pressão que a gente adora ver na Champions League, na Eurocopa, times de seleções e times da Europa, a gente não consegue ver aqui por conta do estilo de arbitragem. E isso prejudica demais o desenvolvimento do futebol brasileiro. Alguns técnicos, alguns treinadores replicaram esse tweet do Marcelo Beckler falando justamente isso, que não conseguem aplicar o que eles treinam porque os árbitros não deixam o jogo correr, não deixam essas disputas acontecerem. Qualquer cargo o jogador já para, e nessa rodada do Brasileiro de novo, em todos os jogos que eu assisti, inúmeras vezes isso segue acontecendo demais e a gente não consegue ter simplesmente um jogo que ande. O Brasil não à toa tem uma das porcentagens de tempo de jogo menor do mundo, de bola rolando, porque tu sempre para uma faltinha, aí tem também a cera, tem o problema que o jogador brasileiro não ajuda o jogo a desenvolver e o produto, o futebol brasileiro, acaba ficando cada vez pior. A arbitragem tem grande parcela de culpa nisso. Por quê? Porque eles não são profissionais. E aí não é uma crítica, uma ofensa. Os árbitros são amadores, eles são contratados por taxa para fazer os jogos, tem que passar em testes físicos, é verdade, tem a preparação, mas eles não são profissionalizados. Não há um trabalho feito de profissionalização dos árbitros para que isso tudo aconteça. Logo, o futebol brasileiro vai continuar nisso enquanto a gente não tiver uma reciclagem muito grande na comissão de arbitragem e que, de fato, invista-se um dinheiro que a CBF tem para fazer dos árbitros profissionais ter uma metodologia de arbitragem e o trabalho não ser de profissionais que ganham muito dinheiro sendo comandado por amadores, muitos deles que querem cada vez mais aparecer. É uma pena, mas é como a gente tem o futebol brasileiro hoje. Antes de encerrar o vídeo, deixar aquele recadinho dos nossos parceiros da Formare Compensados, o melhor compensado do Brasil. Tem aqui o número deles na descrição do vídeo. Liga lá que você vai conseguir um desconto especial para a sua obra. Eles também, que têm atuação em esportes, atuam, cedem compensados para as arquibancadas móveis da Fórmula 1 e aqueles pisos antiderrapantes nos grandes shows, nas grandes arenas do Brasil, né? Você vai no estádio do teu time ver um show, você não vai pisar no gramado porque tem aquele piso da Formare Compensados que não deixa, inclusive, o gramado ser prejudicado por conta do show. Além disso, também nossos parceiros da Ritroy estão com coleção nova aí e que você tem um desconto. Tá para jogo 10, também está aqui na descrição. Você vai lá no site deles, tá para jogo 10 e você vai conseguir uma camisa de qualidade excelente, um material muito bom e que você vai lavar 2, 3, 4, 10 vezes e não vai estragar, não vai deteriorar. Compartilhar esse vídeo com seus amigos, escrever nos comentários a sua opinião, se você concorda que a arbitragem é fator prioritário para o não desenvolvimento do futebol brasileiro. E claro, deixa aqui também uma sugestão de conteúdo que você quer ver. A gente vai tentar aqui agora, a partir das próximas semanas, trazer mais conteúdos, dedicar mais tempo aqui ao Pra Jogo. Espero vocês. Combinado? Tá pra jogo? Então segue a gente nas redes sociais e vem comigo.